Eu sou o Major Viscardi, da Força Aérea, e junto com o Coronel Sérgio Rebouças e o Professor Ângelo Pássaro, a nossa intenção aqui é apresentar o nosso trabalho sobre otimização logística em operações militares remotas, um modelo para os pelotões especiais de fronteira. A intenção aqui é apresentar um roteiro para dar uma sequência lógica nas nossas ideias apresentadas. Iniciando então pela contextualização, o nosso trabalho ele consiste na abordagem do problema de empacotamento, também conhecido como Bin Packing Problem, que consiste no melhor acondicionamento de itens de uma caixa ou melhor quantidade de caixas de um compartimento. Ele é um problema bastante abordado na literatura, principalmente porque ele pode não ser resolvido em um tempo razoável. E com isso, diversas abordagens heurísticas são apresentadas para sua resolução. E da mesma forma que a gente pensa em armazenar a quantidade de itens numa caixa, quando a gente olha para o contexto bélico, a gente pode pensar também na maior quantidade de armamento que uma aeronave pode levar, ou mesmo na maior quantidade de mantimentos que uma aeronave de transporte pode levar para dar suporte às tropas ou ao que se fizer necessário. Como é o caso dos pelotões especiais de fronteira, que são pelotões do Exército Brasileiros que ficam na região fronteiriça da Amazônia brasileira, justamente para salvaguardar o território nacional. Eles são subordinados aos batalhões de infantaria de selva e muitos deles só podem ter acesso pelo meio aéreo, que esse suporte na maioria das vezes é dado pela Força Aérea Brasileira. Um apoio muitas vezes dado pela aeronave Grand Caravan da Força Aérea Brasileira, o C-98 Alpha. É justamente pela sua característica de conseguir pousar em pistas pequenas que ele consegue alcançar esses pelotões que nem sempre constam uma pista muito bem preparada para pouso de qualquer aeronave. Como é o caso do 4º PEF de Surucucu e o 5º PEF de Auaris, que ficam localizados na região de Roraima, subordinados ao 7º Batalhão de Infantaria de Selva, localizado na cidade de Boa Vista. Então, com isso, o objetivo do trabalho é propor uma ferramenta através de um modelo matemático que objetiva aumentar a eficiência do transporte de suprimentos aos PEFs realizados pelas aeronaves C-98 Alpha, otimizando o uso dos recursos disponíveis. Então, na revisão de literatura, vamos rever o problema de empacotamento em uma única dimensão, que consiste em minimizar a quantidade de compartimentos ou bins para empacotar todos os itens necessários do transporte, da demanda, no caso. A restrição dessa uma única dimensão, ela tem que assegurar que o limite da soma dos itens que vão naquele compartimento ou naquele bin tem que ser menor do que a capacidade de transporte do bin. A restrição 3 assegura que cada item esteja alocado em apenas um bin, então eu não posso ter o mesmo item em diversos bins. E a restrição 4 garante a integralidade das variáveis, dos itens. Então, um item ele não pode ser dividido no meio. Até porque eu trabalho com itens nesse transporte que nem sempre vai poder ser dividido. No entanto, os modelos exatos eles podem se apresentar como intratáveis devido à alta complexidade. Para esses casos, os modelos heurísticos podem ser utilizados por oferecerem respostas bastante eficientes em um tempo consideravelmente menor. Um deles, para o tipo do bin packing unidimensional, são os algoritmos gulosos do tipo Next Fit, que ele simplesmente vai pegar todos os itens e vai simplesmente alocando nos bins até que o bin seja completado e aí ele abre outro bin. O Best Fit Decreasing, ele pega todos os itens, organiza de maneira decrescente e vai seguindo até que aquele bin seja completo, abre outro bin e no final ele verifica a alocação, ao invés de abrir outro bin, se tem algum lugar que ele se encaixa melhor. O Better Fit ele ainda é uma maneira otimizada do Best Fit Decreasing, porque além disso ele verifica a possibilidade de comutação de algum item para verificar se é possível aumentar ainda mais a sua eficiência. O algoritmo genético ele já é uma meta-heurística, ele é uma visão mais ampla do modelo heurístico, adaptável em diversos tipos de problema. E nesse caso, a gente vai tentar fazer com que ele trabalhe como se fosse um algoritmo híbrido, juntando o algoritmo Better Fit com o algoritmo genético, conforme já foi comprovado em estudos anteriores de ser uma heurística extremamente eficiente. O trabalho então ele vai se restringir aos 2 pelotões de fronteira de Surucucu e Auaris, e com base nos dados dos fornecimentos de itens para esses 2 PEFs, foi recolhido juntamente com o Exército Brasileiro
no 7º Batalhão de Infantaria de Selva, as informações do tipo de item, a densidade, o perfil de itens, e a resposta que a gente teve foi que a maior restrição, a única restrição seria o peso. Então é com base nisso que a gente vai trabalhar o problema do Bin Packing em uma única dimensão. E também conversamos junto com o pessoal da Força Aérea Brasileira, os principais operadores do C-98 Caravan, que é o 7º Esquadrão de Transporte Aéreo, Esquadrão Cobra, e a aeronave administrativa da Base Aérea de Boa Vista, os quais nos forneceram a quantidade de voos, enfim, toda a forma como eles operam nesse ambiente. Então, nessa primeira fase de abordagem do problema, foram trabalhados com a lista fornecida pelo 7º Batalhão de Infantaria de Selva, que consta justamente essa demanda bimestral dos dois PEFs, que é uma lista de aproximadamente 200 itens, num total de 13.873 quilos dos itens fornecidos. E para que a gente possa avaliar, além da metodologia aplicada, a influência da granularidade no algoritmo, foram geradas mais 6 listas, de 50, 100, 150, 350, 500 e 750 itens, num total de 7 listas avaliadas, sendo essas últimas 6 geradas aleatoriamente com base naqueles pesos. Para a segunda fase, vai ser realizada então uma otimização da escala de voo. Já que as aeronaves C-98 são restritas ao voo diurno na região amazônica, analisamos o período de 2019 a 2023 e percebemos que nesse período a janela operacional praticamente é constante, são 12 horas de sol entre o nascer do sol e o pôr do sol, e trabalhamos então adequando o problema de Bin Packing para esse tipo de situação. Temos então como os itens agora as viagens, a quantidade de viagens e o tempo de cada viagem que vai ser realizada, a restrição, o tempo de cada viagem, e o BIM, a capacidade do dia de realizar aquelas viagens. Então seria aquelas 12 horas mais o tempo de preparação de aeronave de solo antes do voo, que vai dar um total de 13 horas. A abordagem para a solução do problema, então, vai ser inicialmente trabalhada através do modelo exato, mas com uma tolerância no esforço computacional de até 30 minutos. Se esse esforço for excedido, a gente vai trabalhar com o modelo heurístico híbrido. Bom, então o problema vai ser dividido em duas fases. Trabalhando pelo modelo exato, a primeira fase ela se divide em duas funções objetivos. A primeira função objetivo é tentar minimizar a quantidade de viagens que eu vou precisar para levar todos aqueles itens. Uma vez que eu tenho encontrado a resposta, vamos supor 8 viagens, essa quantidade de viagens vai ser agora a minha restrição de uma nova função objetivo. Essa função objetiva ela vai tentar minimizar a quantidade de carga em uma daquelas 8 viagens. Então, a minha restrição agora, eu quero transportar todos aqueles itens em 8 viagens, restrita a 8 viagens, que eu sei que é possível, minimizando a quantidade de itens alocadas em uma única viagem. Essa proposta é justamente para verificar se, juntando o residual das viagens para cada localidade, é possível realizar uma única viagem que passe em ambas as localidades, diminuindo uma viagem de ida e volta para cada uma delas, o que vai gerar uma economia de esforço aéreo. Se o meu problema não for possível de ser abordado pela metodologia exata, seja na minimização de quantidade de viagens ou a minimização de quantidade de carga, eu vou então partir para a metodologia heurística, onde eu vou trabalhar com Better Fit, aquele algoritmo guloso, só que o problema de utilizar só ele é que ele pode se perder em ótimos locais. Uma forma de tentar fugir disso é trabalhar com o algoritmo híbrido, juntar ele com a metaheurística do algoritmo genético, que já foi comprovado que ele dá um algoritmo de alta eficiência. E aí ele tenta buscar sim o ótimo global, que não é garantido que seja o ótimo global, mas na maioria das vezes são respostas melhores do que o ótimo local. E, como eu já disse, ele é um algoritmo híbrido de alto desempenho que já foi comprovado em estudos anteriores. Então, por isso a escolha desse algoritmo. E no caso do uso do algoritmo híbrido, para eu encontrar aquela viagem que tem menor quantidade de peso, basta olhar daquelas viagens qual que é a viagem que tem menor peso. E aí, de posse de cada uma dessas informações, da viagem para Oarizo ou Surucucu, eu verifico se é possível a realização da viagem de aproveitamento. Estabelecida na primeira fase, então, a quantidade de viagens necessárias,
Na segunda fase agora, a gente vai querer minimizar a quantidade de dias para se realizar todas as viagens necessárias. Sendo que o BIM vai ser o período em que a aeronave pode voar, né? São as 12 horas mais 1 hora de preparo dessa aeronave, de embarque do material, da tripulação, preparar a cabine para poder fazer os procedimentos de decolagem, de voo e tudo mais. E os itens que vão ser distribuídos nesses BIMs, como eu disse, é o número de viagens. Então, a quantidade de viagens necessárias para o Aris, a quantidade de viagens necessárias para Surucucu e uma viagem de aproveitamento caso ela venha acontecer ou não. Bom, avaliando então os resultados, foi comparado, né, o método atualmente utilizado com o método NextFit, porque é justamente a forma como ele é realizado. À medida que os itens vão chegando, eles vão embarcando na aeronave até que a aeronave fique completa, né, deu o limite, não cabe mais nenhum item, aí a aeronave prossegue para o voo, para a viagem. E da mesma forma, os voos são realizados dessa forma. Eles são atendidos totalmente a primeira localidade, finalizados os itens para aquela localidade, eles miram para a próxima e aí atende todos os itens para aquela próxima localidade. Não existe essa ideia de viagem de aproveitamento que depasse em ambas as localidades. Bom, o modelo exato ele foi implementado no software AMPL e o algoritmo de híbrido de alto desempenho foi realizado, né, foi aplicado pelo Python. Bom, os resultados são apresentados na tabela, de maneira que eu posso perceber, quando eu comparo o modelo exato com o modelo híbrido utilizado, né, esse modelo de alto desempenho, em todos os modelos que o modelo exato conseguiu oferecer a resposta, a gente percebe que esse modelo de alto desempenho de fato tem um alto desempenho. Todas as respostas foram coincidentes. E além das respostas coincidentes, percebe-se que o tempo que o algoritmo heurístico utilizado levou foi bem inferior do que o algoritmo exato. O algoritmo exato não teve capacidade de encontrar a resposta para itens, das listas de itens de 50, 100, 500 e 750. Para todos esses modelos foi considerado então apenas o modelo do algoritmo heurístico. E quando a gente compara as respostas obtidas pela nossa metodologia, seja pelo algoritmo heurístico ou exato, comparada com o algoritmo NextFit, percebe-se uma resposta muito superior quando utilizando essa metodologia, uma diferença bem grande. Comparando a lista de 200 itens, que é o que de fato é a resposta colhida, o que de fato existe, que a gente pode comparar com dados reais, percebe-se que enquanto o algoritmo atual, né, a forma atual comparada utilizaria cerca de 29 viagens e 26, o modelo proposto executaria 24 e 23, né, e um total de economia em horas de voo de 13%. E quando a gente tiver a quantidade de dias necessários para poder realizar todos esses voos, todas essas viagens, seria uma economia de 3 dias, né, um total de 12%. Agora, analisando a granularidade, percebe-se que quanto maior a granularidade, mais fácil é dos algoritmos heurísticos encontrarem uma resposta mais eficiente. E para granularidades muito baixa ou muito altas, ou seja, os valores dos itens, né, em peso muito próximo da restrição maior ou elas muito baixas, o algoritmo exato foi incapaz de encontrar uma resposta num tempo eficiente. Bom, na conclusão do trabalho, a gente percebe que o modelo desenvolvido oferece uma eficiência maior do que o modelo empírico utilizado atualmente, uma economia de 20 horas e 30 minutos no esforço aéreo e 3 dias de operação. Fica comprovado o alto desempenho do algoritmo do Better Fit juntamente com o algoritmo genético. A granularidade dos itens, ela de fato oferece uma influência na capacidade de carga e no número de viagens, bem como no esforço computacional. E esse tipo de estudo ele oferece também um potencial aplicação em outros casos da Força Aérea. Bom, tinha apresentado o trabalho, era isso, muito obrigado.